Olá, meus queridos, aqui quem fala com vocês é Madame Majora e hoje é o nosso primeiro vídeo sobre signos aqui no canal. Eu vou ser sua drag astróloga e te acompanhar todas as sextas-feiras numa viagem pelos signos do zodíaco. Então vamos lá, hoje eu vou fazer um resumão e falar um pouco sobre a característica de cada signo do zodíaco, separando eles pelos elementos. Bem, algo que separa muito bem e agrupa os signos do zodíaco são os 4 elementos. Os 4 elementos eles foram pressupostos pelo filósofo Aristóteles ainda muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. Os 4 elementos são fogo, terra, água e ar, muito conhecido por vocês. Vamos começar falando aqui do elemento fogo. O fogo na natureza ele é um elemento muito instável, ele é realmente descontrolado, assim como alguns signos deste elemento, sem ofensas. E as características que vão ser presentes nesses 3 signos são, por exemplo, essa instabilidade que eu já falei, essa vontade de viver o presente e também a sua agilidade. Bom, meus queridinhos, vamos começar falando então do signo de Áries. Talvez a característica mais presente dentre as 3 no signo de Áries seja a sua instabilidade. Vamos usar o fogo como exemplo. Nós falamos muito que os arianos são brigões, que são valentões, mas essa não é a verdade. A grande maioria dos arianos pode ser considerada tímida. Aliás, eu, brigando com algumas outras astrólogas e outros astrólogos, considero o signo de Áries, junto com Libra e outros, um dos signos mais tímidos. Então, o que acontece com o ariano? Por que o ariano é considerado brigão? Usando o fogo como exemplo, o fogo do ariano, quando ele chega perto de alguém novo, perto de outras pessoas, num ciclo social, ele começa como uma chama pequena, aquela chama da vela, pequenininha ainda. Então, ele não se mostra, ele não faz. Um ariano, de verdade, ele não chega falando da vida dele. Bom, vai depender do mapa. Então, ele no início pode se tornar uma pessoa bem reclusa. Então, dependendo de como as pessoas forem o tratando, rapidamente o ariano pode se soltar. Daí vem essa instabilidade. E como que ele vai se soltar? Por exemplo, suponhamos que o ariano chegue num grupo de pessoas onde as pessoas estão olhando de cara feia, as pessoas não estão sendo simpáticas com ele. De qualquer forma, essa chama vai se inflar. Mas como que essa chama vai inflamar? Será que vai inflamar para um lado bom ou para um lado ruim? Obviamente, se o ariano for maltratado ou sentir que não está sendo bem querido, ele vai ficar nervoso. E essa chama vai inflar, 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 até que chegue um momento que ele possa explodir com você. Daí vem a característica do ariano ser brigão. Da mesma forma, se o ariano estiver vendo um filme muito triste, um filme muito dramático, se alguma coisa, algum personagem tocar nele, e no fim das contas acontecerem muitas coisas tristes, ele vai levar isso pra ele. Outra coisa também pode ser a alegria. Um ariano pode ser contagiado pela alegria. Porém, é algo muito importante que nós devemos pontuar. Ele vive o presente, assim como todos os outros signos deste mesmo elemento. Ariano não leva as coisas pro coração. Por exemplo, se ele brigar com alguém, se ele se magoar alguma coisa, ele não vai ficar guardando aquela mágoa ali não. A não ser que ele não tenha explodido ainda com a pessoa. Mas se ele já explodiu e já falou tudo o que tinha pra falar, pro ariano não tem por que ele ficar dando voltas nem andando em círculos. Para encerrar o assunto sobre os arianos, vamos pontuar mais 2 coisas. Como que é o ariano no amor e como que é o ariano no trabalho. O ariano no amor, assim como eu acabei de falar, ele vive o presente, então ele não vai ficar dando voltas. Ele costuma se apaixonar por mais de 5 pessoas em 6 meses. Isso é muito fácil, mas é porque este signo, como falei, é instável. E depois que ele fala e coloca para fora tudo que ele tem para dizer, ele não vai permanecer ali. Então, se ele se apaixona por alguém, ele vai querer contar na hora, ele vai querer falar e vai querer demonstrar. Mesmo que ele não fale, ele vai demonstrar corporeamente do lado da pessoa amada, aquela pessoa, ele vai ficar um pouco mais tímido, vai dar aquelas olhadas assim, até seduzir a pessoa. O ariano também é um ótimo sedutor. E por isso, os arianos, eles não são do tipo que ficam apaixonados durante meses e grudam naquela mesma pessoa durante muito tempo. Alguns astrólogos vão dizer que é um dos signos que mais trai. E no cotidiano do seu trabalho, ele vai ser ágil, assim como essa característica que está aqui. Ele não vai pensar 2 vezes quando alguém disser assim: ei, por favor, pode me ajudar com isso aqui? Ele é o primeiro a chegar, ele é o primeiro a fazer. Ele gosta de mostrar serviço. É um signo muito prestativo, que vai lembrar muito o signo de Virgem. Por isso, esses signos às vezes podem combinar muito bem numa amizade. Ou fazendo um trabalho em grupo, ou coisas do tipo. Aliás,
Trabalho em grupo é uma coisa que Ariano não faz com qualquer um. Se não for um signo que combine com ele no serviço, ele prefere fazer sozinho. Às vezes, para o Ariano é melhor fazer algo sozinho do que ficar dependendo dos outros. E assim a gente termina de falar de Áries. Vamos para Leão. Vamos falar agora do signo de Leão. O signo que todos falam como o signo mais metido do zodíaco. Será que isso é verdade? Será que é do leão mesmo querer ser metido? Será que é isso que o leonino precisa? Vamos lá. Talvez do signo do fogo, entre Sagitário e Áries, Leão seja o mais sistemático, o que mais pensa. Mas é porque ele pensa muito nele. Essa instabilidade de Áries também vai estar em Leão, essa vontade de viver o presente. E também a agilidade. Porém, a agilidade de Leão é o que menos aparece. Vamos focar um pouco nessa instabilidade. Bom, o leonino ele também tem essa questão parecida com o ariano. Ele também se inflama, ele também se estressa. Porém, como falei, ele é um signo que representa muito no exemplo do fogo. Ao invés da chama que se acende e apaga, represente talvez o brilho do fogo. Então, recapitulando, Áries é o signo que representa a instabilidade de crescer e diminuir suas emoções no fogo. Já o leonino ele vai representar o brilho do fogo, essa vontade de querer aparecer. Mas, na verdade, ele quer que o brilho dele seja notado. Então, a gente vai colocar o leonino como um signo muito carente. Porém, ele não demonstra essa carência. Ele quer aparecer para alguém, ele quer que as pessoas falem dele, ele quer tudo isso. Porém, ele não demonstra fraqueza. Uma característica que talvez a gente coloque como a quarta que entre os elementos do fogo seja essa força, essa vontade de querer parecer forte o tempo todo. O leonino ele não vai chorar na frente de qualquer um. O leonino não vai dizer para qualquer um por quem que ele está apaixonado. O brilho dele tem que ser lindo, excelente, esplêndido, espetacular, bárbaro, maravilhoso e tudo isso. Então, o leonino ele gosta de ser o signo que é quase perfeito. Eles falam que virginiano é perfeccionista, talvez leonino seja bem mais perfeccionista do que um virginiano. Os leoninos no amor vão ser por causa disso, por causa deste brilho, dessa vontade de querer se mostrar estável para os outros, que internamente, com as pessoas mais íntimas, ele explode igual um ariano. Mas como ele gosta de parecer para os outros uma pessoa mais estável e tal, ele vai gostar de namoro, muito mais do que o ariano. Um namoro estável, ele vai querer se apaixonar por aquela pessoa ali de forma ardente como fogo, falar muito o que gosta, escrever poemas, ser muito romântico. Ele vai viver namoros longos e duradouros e vai ser muito leal, porque ele precisa mostrar não só para a pessoa amada, mas para ele e para todos em volta, que ele tem uma vida amorosa estável. E assim são a maioria dos leoninos. Para resumir bem um leonino, digamos que tudo dele é do melhor. Então, o namoro dele é o melhor. Se ele tiver uma briga, é óbvio, ele vai ter aquela briga, das mais dramáticas de novela. Vai ser a briga, o barraco do ano. A amizade dele com alguém vai ser aquela amizade que ele gosta de mostrar, que ele tira foto, ele presenteia. Então o leonino pode ser um signo que muitas coisas ele não vai fazer, porque ele prefere que faça da melhor forma. Leonino é aquele tipo de signo que você fala, bom, vamos sair hoje? E ele vai falar, não, hoje eu não tô muito afim. Mas talvez seja porque ele não tá com aquela roupa ideal para sair naquele dia, ele não tá com o humor 100%, ele não tá com a saúde 100%. Então para ele fazer as coisas precisa ser muito perfeito. Dificilmente um leonino faz as coisas de qualquer jeito. Então repetindo, para mim, Leão, em minha opinião de astróloga, é um dos signos mais perfeccionistas do zodíaco. Sem brincadeira. Vamos para Sagitário. Então vamos falar do último e não menos importante signo de Sagitário. Qual é a característica que exemplifica o fogo no signo de Sagitário? Bom, se o signo de Leão é um signo que representa o brilho do fogo, Sagitário vai representar a dinâmica do fogo na natureza. Por exemplo, o mesmo fogo que às vezes começa pequenininho, alastra uma floresta, ou o fogo que está em uma vela pode acender outra vela e está presente em vários lugares, numa tocha, num fogão.
E é o mesmo fogo, ele sai de um lugar e está em outro. Por isso a característica das três que nós contamos no início, mais presente no signo de Sagitário, é viver o presente. E para esse aí não tem jeito, todo dia parece o último dia da vida dele. Por isso, ele também não é uma pessoa que vai ficar apegado em momentos que passaram com aquela pessoa e eu preciso sair hoje, mas eu sei com aquela pessoa especial. Não, negativo. Diferente do leonino, ele não seleciona muito. Ele vai sair com aquela pessoa e talvez aquela vai ser a melhor amiga dele naquele dia e naquele momento. E outro dia que ele for sair com outra pessoa ou com outro grupo de pessoas, aqueles vão ser os melhores amigos. Talvez aquela ficada daquele dia vai ter sido a melhor do universo para ele. E no outro dia também vai ser a melhor e por aí vai. Todo dia para ele é o melhor dia, todo dia para ele é um dia especial. Então ele vive com intensidade. É dito como um signo que gosta de contar piadas e que tem muitos amigos, justamente por causa dessa dinâmica, ele acaba sendo muito popular e muito conhecido sim. A gente fala que ele é um bom amigo, ele quer fazer o rolê ser o melhor rolê, então por isso ele não vai segurar a bebida, segurar as piadas e segurar nada disso. Ele vai ser brigão? Talvez. Aquela coisa lá de trás do signo de Áries, de incendiar, também funciona, mas Sagitário vai ser um pouco mais feliz. Então, para você deixar um sagitariano nervoso é muito difícil. Mas quando o Sagitário ficar nervoso, ele pode ser mais devastador do que o ariano. Então, não tão difícil de falar assim. Talvez o que a gente pode resumir como característica principal do Sagitário é viver o presente. E como seria um namoro com sagitariano? Bom, na verdade, sagitariano não gosta muito de namorar. Essa é a verdade. Porém, você pode ter um namoro estável com ele, mas todo dia vai ter que ser um dia diferente. Ele é um cara que vai gostar de viagens, ele vai gostar não vai gostar de rotina, esse aí não gosta de rotina nem um pouco. Aliás, de todos os três signos, o que mais vai gostar um pouquinho de rotina é o leonino. Já Áries um pouco menos, Sagitário de jeito nenhum. Sagitário detesta rotina. Então, para ele, os finais de semana precisam ser diferentes. Um final de semana na casa da sogra, um final de semana numa viagem, outro final de semana vendo um filme. Não importa, precisa ser diferente. Bom, meus queridinhos, por hoje é só. Infelizmente, não vou falar de outro elemento hoje. Se vocês quiserem saber sobre os outros 3 elementos, na próxima sexta-feira nós temos um encontro marcadinho aqui para falar sobre o elemento terra. Hoje a gente só falou sobre o elemento do fogo e eu aguardo vocês na próxima sexta-feira. 3 beijinhos e lembrando, o seu signo solar não é o seu mapa astral e o seu mapa astral não diz quem é você. Só você diz quem é você.